É. Acho que, em primeiro lugar, por que a gente estuda gerações? Por que a gente diz que existem gerações? O fundamento de se estudar ou de haverem gerações é que a gente é, de certa forma, e até algum grau, nós somos filhos do nosso tempo, entendeu? Eu sou filho do meu tempo. Se eu tivesse nascido no século XVII, ou se eu tivesse nascido na Idade Média, eu não seria como eu sou. Ainda que eu seja um indivíduo único, portador de uma personalidade única, a época em que eu vivo, o contexto em que eu vivo, modifica o jeito que eu enxergo o mundo, a cultura, né? Então, o estudo das gerações, ele leva em conta isso, que a gente nascer em determinadas épocas faz com que a gente fique, de certa forma, influenciado, não determinado, cada um é livre para ser o que quiser, lógico, mas profundamente influenciado por aquilo. E cada geração tem eventos marcantes. Certo. Por exemplo, alguém que tenha nascido em 1946, 47, que é o caso dos baby boomers, ainda que ele não tenha vivido a guerra, porque ele nasceu depois da guerra, mas os pais sofreram aquilo e o mundo ainda sofreu a influência de ter acabado de sair de uma guerra. Escassez, Sim. dificuldades econômicas, incerteza, porque o que se seguiu à Segunda Guerra Mundial foi uma guerra invisível, que se chama de Guerra Fria, que era um medo que, em algum momento, dois malucos, um maluco soviético e um maluco americano, apertassem um botão e o mundo ia pelos ares, né? Então, já estivemos próximo disso, em 1962, por exemplo, na famosa crise dos mísseis de Cuba, lá, por exemplo. Ou seja, quem vive num contexto desse tem uma outra visão em relação à vida. É por isso que a geração baby boomer, por exemplo, que viveu com essa ideia de escassez, para eles ter um conceito de estabilidade, era muito importante. A minha casa própria. Verdade. Meu emprego. Eu seguro esse emprego, não largo esse emprego até o dia de aposentar. Entendeu? Então tinha essa relação de fidelidade desse trabalhador para com a empresa, porque se era um mundo instável, eu preciso me agarrar a tudo que me dê estabilidade, que me dê alguma garantia, que me dê um futuro. Eu sempre brinco que era uma época em que o lema era sobreviver. Era um mundo de escassez, era um mundo difícil, onde ainda se morria de fome na Europa. Então, para eles, sobreviver era um trunfo. Tanto que muitos deles têm uma narrativa assim, com muito sacrifício, eu criei meus filhos, eduquei, lutei, tudo deu gente. Tem até o orgulho da sofrência, né? Da sofrência, porque, de fato, aquilo foi um trunfo, foi como vencer uma maratona, né? E na medida em que a gente vai avançando, o mundo vai mudando e essas coisas já não têm a mesma força. Por exemplo, a geração X ainda enfrenta um mundo problemático, sobretudo no Brasil, que é o que chamam de 80 foi a década perdida, né? Que a economia brasileira parou de crescer. Mas, ao mesmo tempo em que eles têm essa instabilidade econômica, já começa a soprar uns ares de progresso, de possibilidade. Então, a geração X, por exemplo, ela começa a trazer um pouco de ambição. É uma geração mais ambiciosa, que quer crescer na carreira e que culmina numa geração milênio querendo crescer ainda mais rápido. Porque, além de ter a prosperidade, eles são frutos da época do videogame, que você tem gratificação imediata, você sabe tudo o que está acontecendo na hora, né? E o Y traz uma coisa que o X não tem, justamente talvez por terem sido treinados no computador, onde você sabe como é que você está indo, se você está indo bem ou está mal, e cresce muito rápido de fase, que é essa ansiedade para a mesa dos negócios. Fala, eu quero crescer rápido na carreira, né? E a geração Z é pior, né? Ele chega e fala assim, nossa, já estou há 3 meses nessa empresa, não ganhei uma diretoria, como é que é isso? Quando que eu vou virar CEO dessa jossa aqui? Né? Não, a gente tá rindo, Alexandre, mas isso aqui quem tá assistindo falou, meu Deus, é exatamente isso. Mas você pensa bem, essa molecada, assim, eles não veem mais... Antigamente eu falava, nossa, eles não veem filminhos de 7 minutos. Agora é Reels, dura 11 segundos. Você imagina como está fragmentada a atenção das pessoas, né? Totalmente. Então, é tudo... Aí você vai falar, não, porque daqui a 20 anos são 5 eras geológicas para eles que estão na cultura do TikTok, do Reels, tudo muito instantâneo, né? Sim. Então, assim, essas gerações são impactadas por todo esse pano de fundo, né? Então, assim, até naquilo que é nocivo, a gente tem muito estereótipo, né? Até naquilo que é nocivo pra gente, quando a gente fala mal de uma geração, você fala assim, os milênios, a geração X dos baby boomers se matavam pela empresa, trabalhavam. Os milênios já são folgados, não vestem a camisa. Eu tenho uma empresa de pesquisa de mercado, e uma coisa que, entrevistando profissionais, milênios, sabe o que eles dizem? Isso não é camisa, isso é camisa de força. Eu tenho empresa e eu tenho uma vida fora da empresa. Então, eu quero me dedicar, quero ir bem, mas eu não vou renunciar à minha vida. Então, é assim... e muitas vezes... Sabe o que aconteceu com essa geração milênio? Fala, eles não se dedicam tanto ao trabalho. Eles testemunharam os pais chegarem em casa reclamando da vida, Lógico. infelizes, que horror, já vou indo trabalhar segunda-feira como se fossem mortos-vivos, uns zumbis. Sim. Aí fala, nossa, por que eles não são tão apegados ao trabalho?
Por quê? Por quê? Porque eles testemunharam os pais. Sim. Ou muitas vezes nem viram os pais não conseguindo usufruir do patrimônio que amealharam, porque só trabalho, quando tiveram a sorte de amealhar patrimônio, porque alguns nem isso conseguiram, né? Então, assim, não é a troco de nada. E se o mundo vai ficando mais próspero, eles não têm a mesma senso de escassez. Então, eles começam a aspirar a outros tipos de valores. Então, é muito complexo o estudo das gerações, mas na medida em que você dá um deep dive, se mergulha, você começa a entender por que cada um age do modo como age, né?